Todos nós conhecemos a narrativa, o combate de Davi e Golias. Nós já ouvimos, nós já lemos, nós já recebemos até determinadas diretrizes de Deus a partir deste texto. E apressou-se em ir, uma preparação para enfrentar os Golias da nossa vida. Aí apressou-se em ir, uma preparação para enfrentar os Golias dos nossos dias. Peraí, já começou? Já. Peraí, tem que ligar o dedinho. Vamos embora. Hoje nós estamos, e acredito que só o Edson tenha participado de todos eles. E Paulo? Não, Paulo também perdeu alguns. Hoje nós estamos na nossa sétima conversa acerca disso. E é apenas um rascunho. Quem não acompanhou vai ter que entrar no canal da Missão Ressignificar para ver. Toda primeira sexta-feira do mês, está começada a próxima. Hoje, até o mês de fevereiro, já está marcado e agendado lá. Primeira? Toda primeira sexta-feira do mês. E hoje eu quero começar com um pequeno resumo. Eu tirei uma frase de cada uma 6 passadas para poder nos dar um choque. A primeira delas foi: como você quer derrotar Golias se você tem crise de filiação? Nós temos um problema gigantesco no que diz respeito à nossa paternidade, e eu espero que aqueles que já nos ouviram anteriormente a isso já tenham corrigido esse fator. Deus é Pai. Deus é Pai. Como minha mãe diria, não é padrasto. A segunda, todos estavam lá presentes. Pedras lisas, porque eu aguardo no alforje de pastor. E essas pedras não podem comprometer aquilo que um pastor carrega. E é claro que nós estamos lidando com realidades multiministeriais ao redor dessa mesa nos últimos 7 anos. E eu louvo a Deus por isso. Cada um é um dom, cada família uma apoteose da manifestação do poder e do Espírito Santo de Deus. E a gente tem visto essa realidade na vida das nossas crianças no dia após dias. Acho que a mais difícil que foi para lidar foi essa terceira. Quem não tem um líder, imperceptivelmente é liderado por aquele que é o seu gigante. E nós temos uma dificuldade no contexto de submeter a uma realidade de liderança. Não tem muitos dias que nós estávamos orando aqui sobre os professores de sala de aula. Verdade. Porque os meninos se acham no direito de serem Superman lá dentro, quer dar tapa em professor, quer chutar a mesa, a cadeira. Não se respeita a autoridade. Então nós não estamos lidando com o contexto de uma autoridade eclesiástica. Pastor, mas dentro de um contexto de submissão dentro de uma amplitude geral. Inclusive, vou até pedir para quando os irmãos e as irmãs forem orar, minha mãe me relatou uma situação de segunda-feira muito triste. Passa no pós-culto. Assim que a gente terminar, você passa daí. Beleza. O quarto foi: o inimigo não está lutando contra o seu passado. Então a luta do inimigo não diz respeito à questão que você já viveu. É pelo que você vai viver. É o que está programado para poder viver. O texto é muito enfático em dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Há um outro texto que diz que nós devemos lembrar onde nós caímos. E eu gosto muito de lembrar dessa situação. Nós pecamos hoje, áreas das nossas vidas, elas ficam comprometidas. E o inimigo não faz questão nenhuma de usar isso hoje.
Lembra sempre da história de Jó. Quando ele recebeu a autorização para poder incomodar a vida de Jó, ele ficou parado analisando, esperando o melhor momento, a oportunidade certa para poder atacar. Como eu vou vencer os meus Golias se estou sempre me esquivando de compromisso em que todos não estão se envolvendo? Repete aí, por favor. Como vou vencer os meus Golias se estou sempre me esquivando de compromisso em que todos não estão se envolvendo? O Golias está afrontando a nação de Israel e seu exército e está todo mundo parado. Davi foi o único que teve coragem de ir para cima. O leão e o urso não se levantará para sempre contra o que estamos cuidando ou fazendo. Em algum momento, ele se levantará contra nós. E hoje talvez seja, no meio de que nós ministramos até agora, a que vai ser mais pessoal no que diz respeito a isso. Primeiro, eu vou cessar com as perguntas, porque de agora para frente nós vamos começar a responder as muitas perguntas que nós já fizemos nessas 6 trajetórias passadas. Então eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Enquanto isso eu vou aqui tomar minha água de coco, que já teve até gente aí querendo saber se eu estava tomando água de coco aqui no movimento. Brincadeira, viu? Acho que o Paulo está até com raiva de mim, que eu pedi para ele colocar 5 gotas de própolis. Acho que ele espremeu uma abelha aqui dentro, chega a estar coçando a garganta. Assim mesmo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 12. O nome desse nosso encontro hoje é Seja Exemplo. Repete aí, Miguel. Seja exemplo. Repete aí, Dara, se você não dormiu ainda. Seja exemplo. Sara Liz. Seja exemplo. Júlia. Seja exemplo. Dormiu. Oxi, a menina dormiu de tarde para não dormir agora e já dormiu de tarde agora. A Heleninha tá aí ainda? Seja exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Quem chegou pode ler pra gente. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Repete comigo. Na palavra, A palavra. no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. De novo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não deveria ter lembrado disso agora. Olha aqui. O cara tá lá pregando, né? E ele foi falar do endemoniado lá de Gadara. Ele falou, de Gadara, o endemoniado de Gadara. Ele falou, Dara. Aí ele ficou assim, aquele de Gadara. E todo mundo respondeu, Dara. Aí quando ele entendeu, caiu na risada. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo e pedindo para que ele seja exemplo dos fiéis. E a lista é vasta. O primeiro ponto dessa lista diz que você precisa ser exemplo dos fiéis no tocante à palavra. E às vezes me dói reproduzir isso. Missão ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Como eu queria que isso fosse uma balela. Ficaria mais fácil para a gente conviver com essa expressão. Mas isso de fato é uma declaração profética. E dia após dia, e eu sou muito crítico, dia após dia, ainda com muita lentidão, a gente tem visto verdadeiras mudanças na vida de cada um de nós aqui presente. É lento. Eu acredito que se a gente se dedicasse um pouco mais, a nossa história estaria muito além. Se a gente se dedicasse um pouco mais a orar, se a gente revisitasse palavras que já foram ministradas no nosso meio e levasse aquilo um pouco mais a sério, a nossa história era outra. Ser exemplo no que diz respeito à palavra. Não é uma conversa do agora. Paulo está exortando Timóteo. E como eu tenho falado, é muito fácil a gente ser cristão
e ser cristão distante da palavra? A gente consegue ser cristão sem cruz, cristão sem Cristo, cristão sem ressurreição, cristão sem batismo, cristão sem fé? Nós desenvolvemos os nossos metas. A recomendação de Paulo para Timóteo é que ele seja exemplo dos fiéis. E o primeiro ponto que ele pede é para ser no que diz respeito à palavra. A recomendação de Paulo é: ensine a palavra, pregue a palavra. Nada mais num púlpito, ao redor da mesa, importa a não ser a palavra. E eu sou enfático em dizer que grande parte do muito que nós ministramos não diz muito respeito à palavra. Eu já vi gente forjar testemunho para poder ter visibilidade ministerial, perdendo uma oportunidade em púlpito, e poderia estar lidando tão somente com a palavra pura e simples do jeito que ela é. Então, minha recomendação pastoral é simples: pregue a palavra. Não abra mão de pregar a palavra. Pode ser a coisa mais simples que você achar, e eu gosto muito, e eu sempre cito isso. Eu gosto muito do exemplo da Dalvânia. Eu vou trazer aqui o que Deus me deu. E são 15 minutos que elas ligam uma máquina de soltar versículo ao redor dessa mesa, que dá trabalho até para editar depois. Às vezes eu até tenho vontade de chegar lá e colocar cada um dos versículos ali, sabe? Mas eu não tenho dedo para lidar com tudo isso. A palavra. Não abra mão da palavra, por mais simples que seja a palavra. Não queira se enveredar pelo ministério de A, B ou C, que é pungente, que está nas mídias, que tem muitos likes. A palavra. Tão somente a palavra. Vamos lá, quem abre a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16, um outro abre Romanos 10, 17. Vamos lá, Edson, Romanos 1, 16, Gislene, Romanos 10, 17. Ita Miguel, 2 Timóteo 3, 16. Gleice, Tiago 1, 18, 19. Dona Dalvânia, 1 de Pedro 1, 23. Vamos lá, na ordem. Edson, Romanos 1, 16. Gislene, Romanos 10, 17. Miguel, 2 Timóteo 3, 16. Gleice, Tiago 1, 18, 19. Dona Dalvânia, 1 de Pedro 1, 23. 3:16. Edson. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Você não tem oportunidade de poder falar nada. É só o Evangelho, puro e simples, do jeito que ele é. E você não precisa ter vergonha disso. Eu até acho interessante quando o Evangelho me envergonha. Isso acontece muito. Quando o Evangelho me envergonha. Por vezes, eu tenho determinados comportamentos e eu quero tomar determinadas decisões ou determinadas ações em determinados lugares que eu estou, que de repente parece que eu vejo esse versículo saltar e dar um tapa na minha cara. E aí eu tenho que recuar, eu tenho que parar. Não tenha vergonha do Evangelho. Slene. De sorte é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você não prega a palavra, você está comprometendo a vida de fé daquele que te escuta, daquele que te ouve. Nós vamos ler mais adiante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não prega a palavra, se você não está comprometido com a pregação da palavra, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você não prega a palavra, se você não está comprometido com a pregação da palavra, a probabilidade de você ser culpado do outro não estar agradando a Deus é gigantesca. Ele não está agradando a Deus. Ele não tem uma vida santa diante do altar. E a culpa é do Edson. A culpa é do Paulo, a culpa é da Cristiane, Dalvânia, Gleice, Cleiton e por aí vai. Porque nos achamos no direito e no dever de deixar a palavra de lado para poder pregar as nossas filosofias, pregar os nossos achismos, pregar as nossas psicologias, as nossas mentalidades coaches e por aí vai. Ei, naquele dia, positivismo não vai fazer ninguém atravessar a linha da direita para a esquerda. Naquele dia,
o que eu pensava, ou como o Miguel gosta de vez em quando falar, eu achava, não ache, tenha certeza, não vai atravessar a linha dos que vão para a direita e dos que vão para a esquerda. E nós precisamos estar comprometidos com a ministração da palavra, pura e simples do jeito que ela é. O Paulo ministra no entendimento que o Paulo tem, a Cristiane no entendimento que ela tem, Dalvânia no entendimento que ela tem, cada um no seu entendimento. Mas cada um comprometido em e tão somente com a palavra. Eita, Miguel. Toda a escritura divinamente inspirada Não. De novo? Toda a escritura divinamente... Não. Tem que ter um L. Um L? É. Toda a escritura é. Não tem. Não tem. A versão do semelhante do Miguel. Qual que é o... 3,16, segundo Timóteo. Timóteo. Lê o contexto então. Leia. Não é segunda, não. Segunda Timóteo 3. Perdão, primeiro. Segundo Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A minha tem um, mas é depois. Também depois. É divinamente inspirada. Toda a escritura é O meu, divinamente inspirada. o meu tá tudo escrito. Mas aqui, Mas aí, dentro do contexto, aqui é português mesmo, gramatical. Aqui não tira. Toda a escritura, só tem que ter junto, de toda a escritura divinamente inspirada. Não, para aí. Pronto. Repete de novo. Toda a escritura. Toda a escritura divinamente inspirada. Para. Então ele está dizendo que existe uma escritura que não é divinamente inspirada. E o que o Paulo está dizendo é que toda a escritura é divinamente inspirada. E é essa escritura que é apta. É o que ele fala aqui logo depois. Mas enfim, vamos seguir o texto. Vamos lá? Toda a escritura. Leia a sua versão. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Toda ela. Aquele nome estranho, que ia ser o nome da Dália e da Júlia, Trifena e Trifosa, mas não deixaram. Como? Trifena e Trifosa. Eita, É bíblico. Parece estranho, mas está dentro das escrituras. Tem um propósito, cara. É o nome do tacacá lá. Pois é, tem propósito. A história mais absurda, que tem um começo e um fim, que até hoje nós não conseguimos compreender, tem um propósito. Ela pode não servir para mim hoje, pode não servir para o Edson hoje, mas para alguém, em algum lugar, em algum ambiente, ela tem uma servidão. Então, com cuidado, e preste bem atenção no que eu vou falar, e tenham cuidado nisso. A Escritura é o suficiente. A Escritura, por si só, se explica. Eu não preciso dos recursos da ciência, eu não preciso de uma tonelada de manuais teológicos. O meu saber é pouco, então eu necessito, por vezes, de como era determinada palavra num tempo, conhecer uma estrutura cultural, não para que eu vá validar a inspiração da palavra na minha vida. É uma questão de saber, mas a Escritura, por si só, ela é o suficiente. Em qualquer situação, da mais adversa que você estiver passando, pode abrir a Escritura, que você vai encontrar o conforto, o abrigo necessário para o que você estiver passando e vivendo. Qualquer conselho que você precisar dar, qualquer ajuda que você precisar ministrar para alguém, qualquer ensino que você precisar passar para alguém, pode recorrer às Escrituras, que vai dar certo. Eu ensino matemática para os meninos, às vezes, usando Bíblia. Ensino geografia usando Bíblia. Bora, vamos ver a distância de tal lugar, que tanto foi que Jesus andou. O Miguel, agora, o Miguel já venceu uma etapa que já pode até envergonhar muitos ao redor dessa mesa. O Miguel está lendo 2 Samuel, capítulo 17 e 18 da manhã. Começou em Gênesis, quase 10 vezes, mas começou e está vencendo. E amanhã já vai ler 2 Samuel, capítulo 19 e 20. E isso já é quase meia Bíblia.
para um menino que tem 13 anos de idade, é claro que é com toda vontade, com toda determinação. Ele levanta de manhã cedo, não me atrapalha que agora vocês vão ver o que é leitura, agora vocês vão ver empolgado. Mas assim, uma coisa fantástica. Mas ele já venceu uma etapa que nós nem sequer queremos começar, né? Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Então, em qualquer estrutura, em qualquer ambiente, pode se recorrer à palavra, que você vai encontrar o conselho, a cura, a prosperidade, a paz, tudo que você necessita dentro da palavra, porque ela é totalmente inspirada. Nós podemos não compreender, mas ela é. Então eu chamei a atenção um dia desse. O fulano estava ministrando e ele falou assim, segundo a Bíblia, o Miguel, na pouca idade dele, às vezes ele tem alguma dúvida e ele vem, calma lá, a primeira coisa que você precisa entender é que não tem falha aqui. É uma dúvida sua. Então tome cuidado quando você for falar, para que você não queira interpretar como se fosse uma dúvida da Bíblia, como se tivesse uma invalidade nela. Não tem. Eu posso não ter uma explicação razoável para você agora. Eu vou dar um jeito de pesquisar, estudar para poder trazer. Mas é infalível. Gleice. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para um pouquinho. Ele nos gerou, segundo a sua vontade, usando o que, Miguel? A palavra da verdade. Usando o que, Paulo? A palavra da verdade. Usando o que, Sara Liz? A palavra da verdade. A palavra da verdade. Escute bem. Escute bem. Se nós somos o resultado da palavra da verdade, por que muitas das vezes, quando nos espreme, sai uma coisa diferente da origem a qual nós fomos nele criados, gerados? Por que a gente xinga, fala palavrão? Porque a gente mente. Repete de novo, Gleice. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ponto. Para um pouquinho. Paulo, você é o resultado da palavra. Cristiano, você é resultado da palavra. Quando Deus quis nos trazer de novo para essa nova vida, para nos proporcionar um novo nascimento em Cristo, Ele não usou um outro meio para poder lidar com isso, mas a sua palavra, que é pura, santa, que é reta e ela é verdadeira. Então, o primeiro ponto que nós precisamos é assumir isso. É bater no peito com orgulho, sim, a vontade de Deus me estabeleceu uma nova criatura pela sua palavra. Nós já ganhamos uma guerra espiritual gigantesca só com esse entendimento. A nossa identidade foi restaurada, restabelecida, só com um pedaço desse versículo. O Senhor quis me formar a partir da sua palavra. O resultado é que eu não aceitar isso, não concordar com isso, está tirando de nós algo que não é a nossa essência. Continua, Gleice. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meu Deus, eu me recordo até hoje da primeira vez que eu estou ouvindo isso em áudio para poder ajudar o irmão. Na primeira vez que eu ouvi o locutor usar essa palavra, tardio. Calma lá. E a nossa celeridade não é para ouvir. Nós somos hábeis e prontos demais para poder falar. E esse Provérbios fala muito nisso. Quieta, calma, para. Dona Dalvânia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, né? Isso. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra vive e é permanente. Então, a minha recomendação final, nesse ponto, é a seguinte. É muito fácil falar da palavra. A gente abre a Bíblia, decora 4, 5 versículos ali, cria uma métrica e a gente bola uma pregação fantástica. Estou te convidando a ser a palavra, a viver como resultado dessa palavra. E não apenas ser um blá blá blador
da palavra, ser um bom papagaio da palavra. Eu já falei isso várias vezes. Um papagaio bem treinado, ele vai reproduzir bons versículos bíblicos. Mas o convite e a recomendação de Paulo é para você ser uma pessoa que seja a palavra viva, seja o resultado vivo, prático da palavra. Nós já passamos por algumas questões missionárias e aí é que eu fui entender, e só no Nordeste eu fui entender o porquê que o termo que eles usaram para identificar aqueles irmãos que estavam vivendo tão perto do que Cristo vivia, lá em Atos, e chamaram eles de cristãos. Isso é pequenos cristos. É porque quando você vai lidar com um povo que nunca teve uma prática de leitura, que nunca viveu a experiência de abrir um texto, uma Bíblia, que nunca ouviu uma pregação, a sua vida, o seu comportamento vai evangelizar muito mais do que o que você fala, do que o que você prega. E por aí vai. Segundo ponto, Paulo está recomendando para que ele seja exemplo aos fiéis no que diz respeito ao trato. E eu vou fazer questão de lembrar uma situação aqui, sem citar nomes. A questão do comportamento na Bíblia, na grande maioria das vezes, pelo menos no Novo Testamento, vai associar o comportamento com o que? Com o trato. Tem um jovem rapaz que está se despontando para poder cantar, e eu acredito que de verdade que vai ser um cantor brilhante. Em uma certa situação, eu cheguei para ele e falei: olha, eu acho que já está na hora de você procurar uma aula de canto. Ele: não, minha mãe já falou que vai providenciar para mim e tal. Beleza. Calhou de um determinado momento eu ir ter com ele para poder pegar uma coisa em tal lugar assim. E aí eu tô lá pegando a coisa, colocando no carro, ele tá me ajudando, e de repente a mãe dele chega, né? E aí a mãe dele pegou e sugeriu para ele poder fazer uma outra coisa, e esse menino deu um berro com a mãe. Mãe, a senhora não sabe que eu vou ensaiar agora, que eu não posso, que não sei o que, blá. Berrou com a mãe assim de uma maneira absurda. Eu não posso, que eu tenho ensaio. Largou as coisas lá, me deixou com a mãe dele e foi lá para a igreja. Ligou o som na maior altura e está lá ensaiando. E que coisa linda. Aí passou: você arruma? Não arruma não, senhora. Eu não vou indicar ninguém para poder dar aula de voz para esse menino, não. O comportamento que esse menino teve aqui já foi o suficiente. Esse menino está precisando voltar para a escola bíblica dominical, está precisando aprender muito mais de Bíblia e de comportamento do que de aula de canto. Nós precisamos enfatizar muito o que diz respeito a isso. Vamos começar, Cristiane. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Paulo, Hebreus 13, 7. Monique está com Bíblia aí, Monique? Tiago 3, 13. Hebreus quanto? Hebreus 13, 7, está com Paulo. A Monique está com Tiago 3, 13. Samuel, está valendo aí, Samuel? Gálatas 1. Gálatas 1, 13. Paulo, Hebreus 3, 7. 13, 7, perdão, Paulo. 13. A Monique está com Tiago 3, 13. Santa com 1 de Pedro 1, 15 e 16. E todos nós vamos para 1 Samuel ao término disso aqui. 1 Samuel 16. Samuel está quanto? 1 Pedro 1, 15 e 16. 15 e 16. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O Paulo está fazendo a menção de um tempo dele passado e que não tinha ninguém que colocasse o que ele servia como lei ao pé da letra com tanto empenho como ele. A tal ponto que, se fosse para matar crente, podia deixar na mão dele, que ele dava cabo aquilo ali com perfeição e com prazer. Era uma coisa fantástica. Hebreus 13, 7, Paulo. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. Então tem muita gente. Essa aqui me doeu. Eu acho lindo
o provérbio da Dona Flor faz sentido aqui agora. As pessoas sobem no monte bicho e volta pastor, né? Jumento e volta pastor. E dentro da mentalidade, e o nosso mundo vai piorar esse contexto, existe uma espécie de glamour no ser pastor. Verdade. Eu não consegui achar isso ainda não. Mas existe uma postura bíblica dentro da realidade do comportamento de um pastor. Ele não é pastor porque ele tem um título, ele não é pastor porque ele tem uma carteirinha, não é pastor porque ele tem um certificado na parede, não. Ele é pastor porque Deus estabeleceu uma ordem no Antigo Testamento. Ele disse para o povo dele que ele ia levantar pastores segundo seu coração, dotados de ciência. Então eu não sou resultado de eu ter ido ali no monte, ter chutado lá um cupim e voltei de lá ungido. Não funciona assim. Monique, Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Então, eu tenho um título de sabedoria em casa? Bom. Eu tenho um certificado de homem sábio? Muito bem. Mas a prática disso, ela necessita ser vivida. Vou usar o exemplo do Edson. O Edson tinha um comportamento, um tempo atrás, um pouco difícil. O Edson era até antissocial. Olha como é que tá. O Edson já brinca com as crianças hoje, velho. Tem que orar um pouco mais, porque ele não come feijão, mas já mudou muito. Olha pra Cristiane. Não tem nada. A Cristiane e essa, não pode nem fazer propaganda, né? Essa pastilha da Nel Piridin, conversando depois do culto, era tudo a mesma coisa. Então, nós precisamos evidenciar isso na prática do nosso dia a dia, na maneira de viver. Sandro, 1 Pedro. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem Espera um pouquinho. Sede santo em tudo quanto nós vamos fazer. Paulo, você está indo todos os dias levar as crianças para a escola? Sede santo. Levando as crianças para a escola. E depois você vai pegar a Arlete no trabalho, pega a Carla no trabalho? Sede santo nisso. Edson, todo dia pega um ônibus, vai para o trabalho? Sede santo. Em toda a sua maneira de viver. E tem um padrão, não é que a santidade não é igual a sua. Continua lá. Tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. Então não é santidade segundo o meu padrão, não é santidade segundo o meu querido. 1 Samuel capítulo 16. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe isso daqui. Eu acho esse texto lindo. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 11. Todos chegaram? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Eu vou fazer a pergunta que eu faço durante anos acerca desse texto. Os servos de Saul sabiam quando era um espírito mau que estava atormentando, né, rapaz? Verdade. Tinha uma identidade assim perfeita, parece que ele tinha até um emblema assim: opa, você chegou? Enfim, versículo 16.
Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão à tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Qual a qualidade da pessoa que eles estão procurando aqui? Toque bem. Alguém que sabe tocar bem. Então respondeu um dos moços e disse, alguém saiu lá do meio e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. Aleluia. E o Senhor é com ele. Aleluia. A casa de Davi não sabia quem era Davi. O pai de Davi não sabia quem era Davi, mas tinha alguém observando Davi. Como foi que ele descobriu que Davi era prudente com as palavras? Como foi que ele soube que Davi era um homem, era um menino de gentil presença? Apacentando ovelha. Como? Isolado lá no meio das ovelhas. No mínimo ele ia lá tirar uns tempinhos para conversar. Então, preste bem atenção. Seja exemplo dos fiéis, também no trato. Eu estava assistindo um debate da Prefeitura de São Paulo e eu falei para os meus netos que eu seria o prefeito de São Paulo só com educação, sem precisar pedir votos. Ninguém respeita o mediador que está ali, ninguém respeita a figura de um prefeito que se faz ali presente, ninguém respeita a mulher, ninguém respeita o idoso, ninguém respeita. Só com educação eu iria levar a Prefeitura de São Paulo e Cleiton Ferreira ia ser o próximo prefeito se ele estivesse naquele pleito. Só pela educação. Então, seja um bom exemplo também no trato. Outro ponto, pede para você ser exemplo no amor. Eu quero deixar o capítulo de 1 Coríntios 13 todo para você ler depois, de preferência chorando, em lágrimas. Mas eu quero fazer menção do versículo 4 aqui agora. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 13, 4. Quem chegou? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. O amor é o quê? Primeiro? Sofredor. Ah, tá. Depois é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Em vez de amor no meio da fé. Caridade, né? Uhum. Aqui tem não arde ciúme. Não arde ciúmes. O amor de muitos se esfriou. Sofredor. Quase ousando em falar isso. O amor de muitos se esfriou. Nós não temos mais a essência do amor dentro da estrutura do que é ser cristão hoje. E é muito fácil a gente ver isso, porque nas nossas divisões congregacionais já apontam isso. Nós criamos um contexto de separativismo no nosso meio, nós queremos criar grupos dependendo da nossa classe social, dependendo de dons, talentos e habilidades e por aí vai. Onde é que verdadeiramente está o amor? E preste bem atenção, naquilo a qual nós fomos chamados para fazer ao Deus que é amor. Cadê o amor naquilo que nós deveríamos estar praticando uns com os outros? Para que o que é dele possa ser realizado e possa ser feito. Aqui tanto nós amamos para poder empregar o que nós temos, dons, habilidades, talentos, recursos,
para que o ministério do outro seja evidenciado em Deus. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. O reino é um reino de amor. Depois que você faça isso, tenha essa sensibilidade de ler 1 Coríntios, capítulo 13, 12. Ser exemplo também no espírito. Aqui eu tenho duas referências para você. Primeiro, para você que já tem uma identidade em Deus, esse Espírito está falando do Espírito Santo para você. Se a referência citada foi o Espírito Santo, significa o uso dos dons espirituais, da obediência em toda a sua vida e conduta. Então, ser uma referência no Espírito aponta para isso. Quando a dificuldade chega, quando a incredulidade bate, nós continuamos evidenciando o dom que opera em nós nisso. Duas referências para isso. Primeira, Gálatas 5, 22 e 23, não precisa ler, que nós fizemos a leitura, né, Aliás, vamos ler sim, vamos ler. Gálatas 5, 22 e 23. Quem chegar primeiro pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém. E o outro texto, da 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não vou ler ele todo, quero que você faça isso depois, mas faça mesmo. Todos chegamos? Preste bem atenção nisso aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, eu vou até ousar falar isso. Uma das primeiras evidências que Paulo está dizendo acerca do Espírito Santo operar na vida do homem é a fuga da idolatria. Olha o texto. Levados a ídolos mudos. Então, a primeira evidência de uma realidade de quem verdadeiramente tem o Espírito Santo é a fuga de tudo aquilo que não é o Espírito Santo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz... Você não está lendo porque é cristão. Continua a leitura, versículo 3. Porquanto quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema. Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se Paulo está falando para Timóteo, para ele ser referência também no Espírito, ele está apontando para a realidade do Espírito Santo, é impossível você abrir a sua bocona para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se isso não for feito pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, eu não posso estabelecer que você é ou não batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sendo que a sua evidência é orar em línguas. Porque o texto está dizendo que a manifestação é dada a cada um
para o que for útil. Se não tem utilidade para Deus agora orar em línguas, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, nós estamos dentro de um processo para poder decidir alguma coisa complexa, e Deus levanta alguém no nosso meio com uma palavra de ciência, é útil. Então eu não posso dizer que o Paulo é ou não é batizado com o Espírito Santo, ou está cheio do Espírito Santo, por uma evidência. Ou então, poxa, Deus usou Paulo com o Espírito Santo naquele tempo, e Paulo não é mais batizado com o Espírito Santo porque ele nunca mais fez aquilo. Pode não ter mais utilidade. Então as coisas em Deus, elas não funcionam conforme o meu querer, nem tampouco como o meu saber, mas segundo a manifestação da vontade do reino. Olha o que o Paulo está dizendo: seja exemplo aos fiéis, e começando pela palavra. Olha onde é que nós viemos chegar. Não pode ser. Ah, mas o irmão nunca orou em língua. E você não pode dizer que ele não tem o Espírito Santo, porque o Senhor pode não ter operado, não ter achado um momento para poder operar o Espírito Santo dele para uma realidade que seja útil no nosso meio. A canção que Ita Miguel traz é uma manifestação do Espírito Santo. A palavra que alguém traz, uma manifestação do Espírito Santo. Algo que nós estamos pensando e projetando no que diz respeito à missão ressignificar para o futuro, uma ação do Espírito Santo. E isso não tem nada a ver com quem ora em língua ou não, com quem fala blá 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 ou não, e abadabadu ou não, mas algo que é útil. O versículo diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Ei, um tem a palavra de sabedoria, ele está cheio do Espírito Santo. Um outro tem a palavra de ciência, e ele também está cheio do Espírito Santo. Só que quem tem a palavra de sabedoria não tem a palavra de ciência, e quem tem a palavra de ciência não tem a de sabedoria. Ambos dados pelo Espírito. Então não funciona conforme eu quero, não é conforme o meu querer, é conforme a ação do Espírito sobre cada um. Até aqui dá para você entender, tá? Então caminhe a leitura desse texto depois com precisão para poder trazer um pouco mais de entendimento. Então, se Paulo está fazendo a referência ao Espírito Santo, a um homem cheio do Espírito, essas figuras elas precisam ser evidentes na nossa vida. Se a referência é do Espírito humano, significa o ânimo e a maneira com que as coisas são realizadas. Então, há quem pense que Paulo está fazendo a menção para você ser uma referência no Espírito, pelo Espírito Santo. Então, nós trouxemos um ponto. E há quem discuta que está falando sobre você. Não, é sobre o seu espírito humano. Não tem nada a ver com questões espirituais. Então, tá ótimo. Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Efésios 6, 5 e 6? 6 ou 5? Efésios 6, versículo 5 e 6. 6. É 6, versículo 5 e 6. Está até doído. Quem chegou pode ler. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pronto. Eu não consigo lidar com essa mentalidade, com essa briga acerca desse ponto desse versículo. Então, quando Paulo está pedindo para Timóteo ser exemplo também no Espírito, criou-se esse problema. Não está falando do Espírito. É o Espírito de Timóteo. Não, é do Espírito Santo. Perfeito. Mas as duas situações, elas se encaixam. Porque se isso aqui está falando sobre o espírito humano, sobre o meu comportamento apenas humano, olha o que o texto está dizendo. Quando você for descer para o trabalho amanhã, não finja que você está trabalhando. Você tem que sentar naquela cadeira e fazer aquele serviço como se você estivesse fazendo a Cristo, fazendo a vontade de Deus. E nós acabamos de ler que sem o Espírito Santo, você não tem como abrir a boca e dizer. Então, seja exemplo para os fiéis, também no Espírito. Também no Espírito. Se submeta ao Espírito Santo. Se submeta à vontade do Espírito Santo. Se submeta ao querer do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, quem pode abrir?
2,7. Então seja exemplo também na fé. Amém. Pode ler. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Peguei uma referência, deixa eu ver se é 1 Coríntios, só um instante. 2 Coríntios 2,7, isso? Uhum. Eu vou fazer uma retificação nesse texto aqui. Perdão, eu falei 2 Coríntios 2,7. Segunda. É 2 Coríntios, não é 2,7, é 5,7. Por que eu falei 2? Isso está perto, tudo em casa. Conheço alguém que é você para fazer isso. 5,7? 2 Coríntios 5,7. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Então a evidência dos seus olhos pode ser a coisa mais absurda que você está vendo, você achando que não tem, você não pode andar pelo que você está vendo. Você precisa andar pelo que você está crendo. E nós precisamos ser exemplo de fé para os fiéis. Exemplo de fé para os fiéis. Precisamos ser exemplo de fé para os fiéis. Não vou me alongar muito no texto, anote Hebreus capítulo 11 aí para poder fazer a leitura do texto todo depois. Hebreus 11. E o último tópico desse daqui diz que nós precisamos ser exemplo na pureza. Ita Miguel, Mateus 5, 8. Santo direito. Sam, 1 João 1, 7. Sara dormiu, né? Arlete, lê pra gente Salmo 119, 9. Perdão, 1 João 1, 7. Arlete, Salmo 119, 9. Cristiane, 2 Timóteo 2, 22. E Edson, 1 Tessalonicenses 4, 7. Cristiane, É 119, 9. Pegou? Mateus 5,8, 1 João 1,7, Salmo 119, 9. 2 Timóteo 2, 22. E 1 Tessalonicenses 4, 7. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 4, 7. E Timóteo? 2 Timóteo 2, 22. 2, 22. E Miguel. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sério. Mas, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Dona Arlete. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? 2 Timóteo 2, 22. Cristiane. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. Edson. 2 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Tem um monte de coisa acontecendo no contexto cristão evangélico no mundo hoje que parece que esses versículos não estão escritos. Um monte de situações que são gospels, que são pecados, que vão colocando e que eles estão normatizando essas questões. Como se não houvesse um padrão de pureza, um padrão de santidade, um padrão de comportamento. Mas enfim, essas situações não têm... não passa de uma argumentação pedagógica para nos trazer um ensinamento. A prática é a recomendação de Paulo. É que nós, eu, Cleiton, preciso ser exemplo também na pureza. Pensamentos, atitudes, a forma com que eu ando, com quem eu ando, por que eu ando. Deixa eu ver se eu lembro. A mulher que ministrou acerca do Salmo, capítulo 1.
Eu vou colocar o link também, Marco. Tu deve muito lindo. Vou colocar o link. Lembrou o quê? Lembrei da Vânia. É isso. Vou Pare de se assentar em toda mesa. Vou apresentar depois ela para você. Pare de concordar com qualquer caminho que as pessoas estão te apresentando. Tem que ter uma decisão por uma realidade de pureza. Concorde com a mente limpa. Se o pensamento é normal, impuro chegou, comece a bombardear isso com a palavra de Deus, com uma vida de santidade, com pensamentos puros, com pensamentos limpos. Até aqui tá bem? Até aqui tá bem ou não? Amém. Então vamos começar, para terminar logo. 2 Samuel capítulo 21. Começar? Começar agora. Eu estou falando sobre Davi, eu não sei Davi em momento algum aqui, gente. Estou falando de Davi, vocês esqueceram já? Alguém ouviu falar de Davi? Só? Paulo? Não, só a ilustração do menininho lá que estava antes da guerra ainda. 16, né? 2 Samuel. 16, né? 2 Samuel 21. Oxe, mudou? Paraná. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 13. Está todo mundo acompanhando aí? E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seus filhos, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Benob, que era dos filhos de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi se juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era um dos filhos do gigante. E houve outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Al-Ramã, filho de Jaaré Oreguim, o belemita, feriu Golias, o giteu, cuja lança era a haste de um órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. Injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, ou dependendo da versão que tiver aí, Samar, irmão de Davi, o feriu. Eu vou repetir. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Eu vou repetir de novo. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Só porque Davi se tornou um exemplo, um sobrinho matou um gigante. Eu vou repetir. Davi, titio, se tornou exemplo. O sobrinho foi lá e matou um gigante. Talvez depois eu vou entrar na cronologia para saber quanto tempo tem da morte do Golias, da derrubada, quando Davi derrubou Golias, até esse momento. O fato, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é que se você se tornar um exemplo hoje, você não vai ter ideia de onde é que vai impactar isso. Outro ponto importantíssimo nisso. O exemplo aqui poderia ser Samar,
Simei, dependendo da versão que você estiver. Simeia. Simeia. Simeia mesmo. Simeia. Tem acento. Mas é Davi. Então, o pai dentro de casa tem condições de entregar um exemplo para uma realidade da formação e da capacitação do filho. O pai é guerreiro, mas o pai nunca derrubou o gigante, mas tem um tio que o fez. Se torna exemplo. Meu Deus. E você vai ver que a geração futura, a partir de ti, vão vencer as guerras dele. Nós estamos falando sobre derrubar os Golias do nosso tempo. Então eu derrubo os Golias desse tempo, eu venço os Golias do meu tempo, para que Ita Miguel aprenda com isso e a geração dele vença os Golias dele no futuro, no porvir. Andar pela palavra, ter uma vida de pureza, ter uma vida de fé, são os Golias que nós estamos precisando vencer no nosso tempo. Davi foi exemplo. A derrubada de Golias não foi apenas uma pedra, não foi apenas uma espada, eu já falei isso. Não é apenas isso. Então, o conselho de Paulo tem significado e tem sentido aqui dentro. Seja exemplo para os fiéis. Aplica isso na sua vida. Aplica isso na sua história. Aplica isso na sua trajetória. Davi está derrubando um gigante. E o gigante que o Davi está derrubando no dia de hoje está formando e capacitando um menino, um sobrinho, alguém que está nascendo, que está vendo ou que apenas está ouvindo, para que no futuro, quando o gigante vier na vida dele, ele tenha condições de lidar. E agora, preste bem atenção no detalhe. Você viu que tem uma diferença nesse gigante, não viu? Olha para sua mão. 6 dedos. Esse gigante tinha 6 dedos. Não é? Olha o gigante é esse. Esse gigante tinha 6 dedos. Ele já não é mais o gigante que o tio derrubou há tempos atrás. Então essa mentalidade de Golias, ela já avançou, ela já criou uma nova mutação, já um novo desenvolvimento. Parece que Golias era o menor de todos. O Golias acabou sendo pequeno no meio dessa situação toda. Mas o menino foi crescendo, se capacitando. E pelo tio ter sido um bom exemplo, quando chegou no tempo dele, ele derrubou o gigante que ele precisava vencer. Então, seja exemplo para os cristãos, seja exemplo para os fiéis, seja exemplo na sua vida, seja exemplo na sua casa, seja exemplo no trabalho, seja exemplo no ônibus, seja exemplo nas negociações, seja exemplo, não segundo o seu padrão, mas segundo o padrão bíblico que Deus estabeleceu na nossa vida, para a nossa jornada, em nome de Jesus. Quero ler de novo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, glorificamos, bendizemos o seu santo nome, muito obrigado. Toda honra, toda glória, louvor, domínio, poder e majestade é dado a Ti hoje e eternamente. Obrigado por essa palavra. Permita, Pai, que ela encontre lugar no mais profundo do nosso ser e dos nossos corações. E que ela possa ser colocada em prática para a honra e a glória do Teu santo nome. E que na nossa vida e jornada, Pai, verdadeiramente nós possamos estar aprendendo para poder derrubar e derrotar os Golias que têm se levantado contra a nossa vida nesses tempos. Nos ensina a ser exemplo para os fiéis. Nos ensina a ser exemplo dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, Pai. Que a nossa descendência, a partir de hoje, possa ser também capacitada para vencer os gigantes no seu tempo, para a honra e a glória do Teu santo nome. E que o Teu nome venha a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Ministre, Pai, também essa mesma unção que nos cerca nesse momento, através desse vídeo, e aonde chegar, aos lares que chegar, às casas que chegarem, a manifestação da Tua graça e favor também esteja com esses. É em nome de Jesus, o santo, o justo, o digno de toda honra e glória. É nele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Amém.